Mateus 5, de 1 a 12, diz assim a palavra de Deus. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte como se assentasse, aproximando-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentirem, disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque grande é o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que vieram antes de vós. Curve sua cabeça aí aonde você estiver. Vamos fazer uma oração. Pai Santo, Pai amado, exaltado e glorificado seja o teu nome nesta manhã. Nós te louvamos, nós te adoramos por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Ó Deus, e agora que uma parte da tua palavra foi lida e nós vamos compartilhar com todos que estão nos ouvindo, que o Senhor abençoe os corações, que possa ser uma terra fértil para receber a tua palavra, que o Senhor também me oriente nesta manhã, que o teu Espírito Santo venha sobre a minha vida com uma unção toda especial para falar, ó Deus, tão somente aquilo que o teu povo precisa ouvir nessa manhã. Obrigado também pela vida do nosso cinegrafista, o Cleiton, que está aqui nessa manhã. Abençoa a vida dele e todos os que ouvem nesta manhã. Tem misericórdias de nós, perdoa os nossos pecados, nós oramos em nome de Jesus. Nós estamos diante do maior sermão da história da humanidade. E eu afirmo, esse é um sermão inesquecível. Esse sermão não é para nos dar uma lição de moral, mas é uma admoestação, é um alerta, é uma exortação para nós nesta manhã. Esse sermão, ele é um exemplo, ele é um referencial para todos os famintos que têm um desejo ardente em conhecer mais a Deus, em conhecer mais a Jesus Cristo e a sua palavra. Os capítulos 5, 6 e 7 de Mateus são princípios vitais para uma vida vitoriosa, para uma vida verdadeiramente feliz e bem-sucedida na presença de Deus. Milhares de livros foram escritos sobre os capítulos 5 e 6 e 7 de Mateus. As riquezas desse material, a riqueza desses capítulos é tão grande que deve ficar guardada em nossos corações para sempre. E quando Jesus
ele disse ali naquele momento: bem-aventurados. É como se Jesus estivesse dizendo: chega aqui bem pertinho de mim, que eu vou te contar o segredo da felicidade. Os que leem, os que observam, os que creem, os que praticam os princípios desse sermão, herdarão o reino dos céus. São 8 bem-aventuranças. Não será possível nessa manhã aprofundarmos em todas, mas nós faremos aí um pit stop, faremos uma parada rápida em 4 bem-aventuranças. E a primeira delas, acompanhe aí na sua Bíblia, versículo 3, diz assim: bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. E a palavra bem-aventurança, ela é usada cerca de 75 vezes na Bíblia. E bem-aventurado significa feliz, bendito, ditoso, rico. Bem-aventurado também significa essência de caráter. E aqui as primeiras pessoas aprovadas por Deus são os humildes de espírito. E os humildes de espíritos não são uma elite espiritual. Eles não estão em outro patamar. Os humildes de espíritos não são sábios aos seus próprios olhos. Humilde é o oposto de orgulhoso. Os humildes são pessoas modestas. Os humildes têm consciência do seu pecado, de suas fraquezas, de sua pequenez e de suas limitações. J.C. Ryle, um grande escritor, e ele afirmou que no alfabeto do cristianismo, a humildade é a primeira letra. Os humildes, eles dependem única e exclusivamente da graça de Deus. Século XIX, um dia chuvoso, um homem com 2 mulheres, sua esposa e sua filha, chegam a Northfield, nos Estados Unidos, onde iriam matricular sua filha na escola bíblica de Moody para moças. E os 3 precisavam de ajuda para levar a bagagem da estação até o hotel. E esse homem, ele chamou um senhor de aparência simples, um carroceiro, hoje seria o taxista. E o carroceiro disse para o homem e as mulheres: eu estou aguardando aqui alguns alunos, mas eu vou levar o senhor ao hotel. O visitante ficou admirado, porque o carroceiro não cobrou pelo transporte. E os visitantes ficaram mais admirados ainda quando descobriram que o carroceiro era o próprio Moody, Dwight Lyman Moody, o evangelista de Chicago. Moody, meus amados, antes de pregar para 20.000 pessoas, ele foi humilde, ele foi servo, ele serviu ao próximo. Em Marcos capítulo 6, versículo 3 e capítulo 10, versículos 45, diz assim: o Salvador do mundo, o Criador do universo, o Rei dos reis,
Ele era carpinteiro, ele era filho de carpinteiro, ele era filho de uma camponesa, a irmã Maria. Meus amados, Jesus, ele é o verdadeiro exemplo de humildade. Ele lavou os pés dos discípulos dando o exemplo. E ele disse em Mateus capítulo 11, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Nós podemos até não ter bens materiais, riquezas, heranças, mas nós temos algo precioso: a comunhão com Deus, a fé, a esperança e o amor. E essas riquezas, esse tesouro, esses valores são incorruptíveis, são duradouros e eternos. A verdadeira felicidade, ela é um grande paradoxo aos olhos do mundo. As bem-aventuranças revelam a verdadeira riqueza, que é desprezada pelo mundo. E Jesus, ele afirmou que felizes são os humildes de espírito, e não uma pessoa autossuficiente, arrogante, soberba e orgulhosa. A verdadeira felicidade não é apenas uma promessa para o futuro, mas é uma realidade do presente. E Jesus, ele disse, bem-aventurados serão os humildes de espírito. Olha, está dizendo, bem-aventurados são no presente, e não está dizendo que serão no futuro. A nossa felicidade, ela é ultra circunstancial, ela não depende das circunstâncias que nós estamos vivendo nesse momento, nesses dias de pandemia. A primeira parada que nós fizemos foi para visitar os humildes. A segunda parada, nós vamos visitar os que choram nesta manhã. Veja versículo 4. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Meus queridos, essa bem-aventurança do cristianismo, ela é o maior paradoxo. Como pode uma pessoa que chora ser feliz? Essa bem-aventurança, ela é o oposto de tudo que nós pregamos. Não soa bem aos nossos ouvidos. Felizes são os infelizes. Felizes são aqueles que choram pelos seus pecados, que choram pelos seus pecados. E eu digo para você, quem chora pelos seus pecados está pavimentando a estrada para a Nova Jerusalém. Quem chora sinceramente pelos seus pecados não vai chorar no inferno. As lágrimas de arrependimento não são perdidas, mas são sementes de consolo e de conforto para as nossas almas. Durante a nossa caminhada de vida, aqui nessa terra, nós choramos e sorrimos. As lágrimas são substâncias produzidas pelas glândulas lacrimais. E as nossas pálpebras, essa parte superior do olho, tem uma função muito importante para lubrificar e para limpar os nossos olhos. E as lágrimas, elas são compostas de 4 ingredientes: água, sais minerais, proteínas e gorduras. Chorar faz bem, lava, limpa, lubrifica os nossos olhos e nós desabafamos os nossos sentimentos. Chorar relaxa os músculos, as emoções e nos trazem a sensação de alívio. As crianças, o bebê, quando choram,
acabam dormindo tranquilamente no colo da sua mamãe. E olha que coisa tremenda. O choro diminui as tensões, melhora a pressão sanguínea e melhora também o nosso senso de humor. Nesses 3 últimos dias, muitos têm chorado pela enfermidade, pela perda de um ente querido, por diversos problemas. Estamos chorando nesses dias de pandemia. Choramos pela enfermidade que nos visitou, choramos pela morte de um ente querido, choramos pela ingratidão dos outros, choramos pela insubmissão dos filhos, choramos pela separação dos pais, choramos pela calúnia, pelo fogo amigo, choramos pelas vidas que estão sendo escravizadas pelo pecado. Os que choram por causa dos seus pecados serão consolados. Chorar pelos pecados não é sintoma da alma doente, mas é um sinal de saúde espiritual. Mas graças a Deus, aleluia, louvado seja o nosso Deus. E esse mesmo Deus, a Bíblia Sagrada, o Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo, Ele tem consolo para as nossas vidas nessa manhã, nesse dia. E aí nós temos aí 4 promessas da Bíblia Sagrada para nós, para você nesta manhã. Salmo 30, versículo 5. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Salmo 126, versículo 5. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Mateus 5, 4. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. E o último livro da Bíblia, o penúltimo capítulo, Apocalipse 21, versículo 4. E Deus enxugará dos nossos olhos, dos seus olhos, toda lágrima. Primeira parada, nós visitamos os humildes. Segunda parada, nós visitamos os que choram. Terceira parada, nós vamos visitar os mansos. Versículo 5 de Mateus, capítulo 5. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Meus amados, a humanidade ela pensa na força, ela pensa no poderio bélico, ela pensa no poder militar. Jesus, porém, diz que os arrogantes não são felizes. Mansidão, essa palavra vem do grego praus e significa submisso, gentil, calmo, brandura. A mansidão é uma obra da graça de Deus no coração do homem. Ser manso não é ser tímido, não é ser medroso, não é ser covarde. Ser manso não é ser fraco, não. As pessoas mansas, elas têm coragem de se posicionar diante do erro e da injustiça. Os mártires que tombaram no campo de batalha foram pessoas mansas, mas foram também determinados. E eu concordo com Thomas Watson. Ele disse que uma pessoa mansa é submissa à vontade de Deus. Uma pessoa mansa
aceita a vontade de Deus de bom grado. Uma pessoa mansa é como Paulo, que vive contente em toda e qualquer circunstância. Uma pessoa mansa, ela tem convicção de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Os mansos estão sob a orientação do Espírito Santo de Deus. Os mansos herdarão a terra, são herdeiros de Deus, são co-herdeiros com Cristo. Os mansos vão morar no céu, na cidade santa, na Nova Jerusalém. Primeira parada, visitamos os humildes. Segunda parada, visitamos os que choram. Terceira parada, visitamos os mansos. Quarta e última parada, nós visitaremos os limpos de coração. Veja o versículo 8 de Mateus 5. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. E essa bem-aventurança, ela é a essência da vida cristã. Ela é o alvo de todo crente, ela é o alvo de todo servo de Deus, ou seja, ver a Deus e a sua face. Nas Escrituras Sagradas, o coração ele inclui a mente, as emoções e a vontade. E a pureza de coração, ela deve estar presente em todos os corredores da nossa vida. A pureza de coração, ela deve estar presente nos nossos pensamentos, nas nossas emoções, nas nossas motivações, nos nossos desejos e nas nossas vontades. E Salomão, ele nos exorta em Provérbios capítulo 4, versículo 23, sobre tudo o que deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes de vidas. Jean-Jacques Rousseau, um filósofo, ele se equivocou acerca do homem. E ele negou a realidade do mal. Para Jean-Jacques Rousseau, o mal está nas estruturas, no ambiente, ou seja, fora do homem. O mal não vem de fora, mas vem de dentro do homem, do seu coração. E Sigmund Freud, o pai da psicanálise, ele também afirmou que os nossos problemas são gerados fora de nós. E isso não é verdade. Porque Jesus afirmou em Mateus 15, 19, e Jesus disse assim: porque do coração procedem os maus pensamentos, os homicídios, o adultério, a prostituição, os furtos, os falsos testemunhos e as blasfêmias. Jeremias disse que o nosso coração é desesperadamente corrupto. Mas, amados, o nosso coração precisa estar limpo, livre das contaminações deste mundo, sem mácula, sem mancha, puro, íntegro diante de Deus. Na Bíblia, na linguagem de hoje, diz assim: bem-aventurados os puros, que é a mesma coisa que limpo. E William Barclay, ele afirma que a palavra limpo, puro, no grego significa sem mescla, não adulterado, livre de qualquer mistura, livre de qualquer impureza, sem mácula, um coração imaculado, sem mancha.
Puro e limpo também era usado para a roupa suja, que precisa ser lavada. Limpo e puro também significa o trigo separado da palha, também para o ouro, sem escória, sem impureza. Eu sei que é difícil, mas os salvos em Cristo devem se esforçar para purificar a mente, o caráter e o coração. E isso só com a orientação e a capacitação do Espírito Santo de Deus. Cada um de nós deve ser como um espelho, refletindo a pureza e a santidade do nosso Deus. Porque o apóstolo Paulo, ele nos exorta em 1 Coríntios capítulo 11, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. O nosso coração não pode ter dois proprietários. Nós não podemos servir a dois senhores. O nosso coração, ele deve ser propriedade única e exclusivamente do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque Jesus foi o único que pagou o preço na cruz do Calvário pelas nossas vidas. E aí, qual é a recompensa para aqueles que perseverarem em manter limpo, puro os seus corações? James Hastings, ele fala sobre 3 tipos de visão. A visão física, que observamos os objetos materiais e o mundo físico ao nosso redor. Ele fala também da visão mental, que é a visão dos cientistas e dos poetas. E ele também fala da visão espiritual, que é aquela que capacita o homem a ver o invisível pela fé. Hoje, nós vemos a Deus na obra da criação, na sua providência e também na redenção. E o apóstolo Paulo, ele nos garante em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 2, porque agora vemos como em espelho, obscuramente, então nós veremos a Deus face a face. Eu digo para você nesta manhã, as bem-aventuranças são tão importantes que lá no livro de Apocalipse, no último livro da Bíblia, nós vamos encontrar 7 bem-aventuranças. E eu quero aqui destacar 3 rapidinho para nós aqui nessa manhã, para a edificação das nossas vidas. A primeira promessa, a primeira bem-aventurança para os leitores da Bíblia está em Apocalipse capítulo 1, versículo 3. Bem-aventurados, felizes os que leem, que ouvem e guardam as palavras da profecia. Meus queridos, os que leem a palavra, os que ouvem e obedecem, são pessoas verdadeiramente felizes. A palavra é melhor do que o ouro depurado. A Bíblia Sagrada é mais doce que o mel. Ela nos instrui, nos ensina, nos corrige, nos consola. Por meio dela nós somos treinados para toda boa obra no Evangelho de Jesus Cristo. Aqueles que dedicam seus corações ao exame, à observância e ao ensino da palavra são pessoas bem-aventuradas, são pessoas bem-sucedidas na vida espiritual, familiar, financeira, profissional, sentimental e conjugal. A segunda bem-aventurança de Apocalipse, capítulo 16, versículo 15.
Bem-aventurados que vigiam e guardam as suas vestes. Olha, isso aí está falando de roupas limpas. Aqueles que vivem cuidadosamente em santa piedade e retidão são pessoas verdadeiramente felizes. Aqueles que guardam as suas vestes puras e incontaminadas não serão envergonhadas quando o nosso Salvador vier nos buscar ou Ele nos chamar para a eternidade. A verdadeira felicidade está na santidade, na pureza e na vigilância. Só os santos, só os lavados, os remidos, os salvos, são pessoas verdadeiramente felizes e bem-aventuradas. A terceira bem-aventurança de Apocalipse, capítulo 19, versículo 9. Bem-aventurados os que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Os impuros ficarão de fora desse banquete. Aqueles que buscaram a felicidade nos banquetes do mundo serão lançados nas trevas, no inferno, onde haverá choro e ranger de dentes. Somente aqueles que foram lavados no sangue do Cordeiro, aqueles que nasceram de novo, entrarão nas bodas do Cordeiro, reinarão com Cristo por toda a eternidade. Se você ainda não tem certeza da sua salvação, se você ainda não tem certeza para onde você vai, depois que você deixar o planeta Terra, a palavra de Deus tem a resposta nessa manhã. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. E há também uma outra recomendação: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Creia no Senhor Jesus Cristo, confesse Ele como único e suficiente Salvador de sua vida. E eu concluo nesta manhã. Observe que algo tremendo e interessante. Da mesma forma que o texto começa, o texto termina. Compare aí os versículos 3 e o 10. Esses dois versículos dizem assim: porque deles é o reino dos céus. Isso aí é um recurso que os críticos literários chamam de inclusão. Todas as bem-aventuranças têm a ver, têm uma indicação em herdar o reino de Deus. E essas 8 bem-aventuranças de Mateus capítulo 5 são como se fossem 8 pedras que Jesus lançou no início do Sermão do Monte. E todos que firmarem os seus pés nessas pedras serão felizes e herdarão os céus. O padrão de vida que todo crente deve buscar nessa terra não pode ser inferior ao do Sermão do Monte. E nós não podemos sair por aí comparando a santidade. Fulano é santo, Beltrano é mais santo, o outro lá da outra igreja é santíssimo. Não, queridos, nós não podemos fazer essas comparações. O cirurgião, quando ele pega um bisturi para fazer uma operação, e esse bisturi, ele não pode ter o mínimo sequer
de contaminação, porque senão o cirurgião rejeita o padrão de santidade que Deus quer de cada um de nós. Está em Ezequiel capítulo 36, a partir do versículo 25. Depois você confere aí aonde você estiver. Diz assim, versículo 25. Então aspergirei água pura sobre vocês, e ficareis purificado de todas as vossas imundícias. Versículo 26. Darei a vocês um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. Tirarei o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Porei dentro de vocês o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e o observeis. Finalmente, o versículo 12 de Mateus capítulo 5 diz assim: regozijai-vos, alegrai-vos, ficai felizes, exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Galardão é recompensa pelo serviço valioso. Galardão é prêmio, é honra, é glória. E o apóstolo Paulo, falando sobre o galardão em 1 Coríntios 3, ele diz assim: ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho. E Apocalipse 22, versículo 12: e eis que venho sem demora, comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. A salvação, ela é pela graça. E o galardão, ele é pela dedicação. Que o Senhor abençoe a sua vida nesse dia, nesse final de junho. Que o Senhor visite a sua família. A você que está com o coração doído nessa manhã, enlutado, alguém da sua família está enfermo, ou você mesmo, passando por qualquer tipo de dificuldade. A minha oração sincera, do fundo do meu coração, é para que o Espírito Santo de Deus te visite agora e venha trazer consolo, venha trazer paz e venha trazer cura à sua vida. Fique com Deus e até o nosso próximo encontro. Vamos fazer uma breve oração, encerrando esse momento. Querido Deus, obrigado pela Tua palavra, que foi lida, explicada, compartilhada, e agora eu quero colocar a vida de todos que ouviram, e aqueles que ainda vão ouvir esta palavra que foi pregada nesta manhã. Visita, meu Pai, cada coração. Visita, Senhor, os lares enlutados. Visita, Senhor, os lares aonde a enfermidade visitou. Visita, Pai Santo, aqueles que estão passando por qualquer tipo de dificuldade, de tribulação, de angústia, de dor. Aqueles que estão apreensivos por causa dos seus empregos. Meu Deus, traz conforto. Nós te pedimos que tenhamos na nossa nação um período grande, meu Pai, de paz, de prosperidade. Livra, Senhor, a nossa nação do caos. Que possamos aqui, ó Deus, sempre, meu Pai, continuar orando, intercedendo
pela nossa nação. Tem misericórdias de nós, tem misericórdia das nossas vidas, estende a tua mão de poder, perdoa, meu Pai, os nossos pecados, aumenta a nossa fé, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus amados, a você que nos ouviu, Deus continue abençoando a sua vida, lembrando que hoje, às 18 horas, teremos aí uma palavra abençoada, uma palavra que vai falar ao seu coração com o reverendo Adriano. Fique com Deus e em breve esperamos vê-los, toda a igreja, aqui em comunhão com Deus e em comunhão com os irmãos. Até a próxima.